Crad trouxe tradução para o português. Caminhando pela favela com o velho Og. Os gangsters de Houston foram atrás de Jay Prince sobre o papel de seu filho no assassinato de Takeoff. As ruas têm falado alto e o nome da família Prince está de volta no meio do caso Takeoff. Aqui está o que realmente aconteceu. As ruas de Houston se voltam contra os Princes. Não começou com um aviso. Não começou com uma conversa. Começou com sussurros, depois ameaças, e de repente Houston estava em chamas. Porque atrás das entrevistas polidas, atrás das declarações cuidadosamente elaboradas, atrás do chamado respeito que cercava uma das famílias mais poderosas do hip-hop, algo mais sombrio estava acontecendo. Algo que as pessoas tinham muito medo de dizer em voz alta até agora. Porque o que você está prestes a ouvir não é a versão que lhe foi apresentada. Esta é a versão que eles não queriam que se tornasse viral. E a parte mais perturbadora é que tudo se resume a um nome, J. Prince, e uma tragédia que o mundo ainda não processou completamente, a morte de Takeoff. Mas aqui é onde fica desconfortável. Em 1º de novembro de 2022, Takeoff foi baleado e morto fora do 810 Billiards and Bowling, no centro de Houston. Ele tinha 28 anos de idade. Ele estava em Houston com seu tio Quavo para uma festa particular conectada à família Prince. A festa foi hospedada em um local vinculado a J. Prince Jr., filho de James Prince, fundador da Rapalot Records. Mais de 30 pessoas estavam no local naquela noite. A reunião começou como uma celebração. Terminou com Takeoff no chão, atingido por uma bala perdida durante um jogo de dados. Nada deveria ter acontecido. O que você diz sobre isso? O que eu diria sobre isso é, você sabe, tem um histórico. A família Prince tem um histórico de mais de 30 anos de, você sabe, honrando e amando, eu acho. Este é Jay Prince Sr. falando na noite em que Takeoff morreu. Ele o enquadrou como um ataque à sua hospitalidade, não culpa de sua família. Desde aquela noite, as ruas de Houston e o mundo do rap mais amplo não seguiram em frente. Vozes das ruas, anfitriões de podcasts e comentaristas do YouTube mantêm a família Prince em suas bocas. O nome Houston Guns é mencionado nessas conversas como um rótulo para figuras locais de rua que questionaram o papel da família Prince naquela noite. Em fevereiro de 2023, 3 meses após a morte de Takeoff, J. Prince Sr., J. Prince Jr. e Mike Prince se sentaram com Gilly Kid Wallow no $1 Million Worth of Game. A família apresentou sua versão da noite. Eles culparam um associado de Migo chamado Willie Bland, também conhecido como Migo Benz, por iniciar o confronto físico. Eles trouxeram documentação para a entrevista. Eles disseram que Migo Benz estava cooperando com a polícia. Veja bem. Agora, a turnê de imprensa de vínculos com a máfia começou, pessoal. Ok, se vocês não sabem, o você tinha a família Prince basicamente Prince Jr. Jr. Ginsen e Mike Prince. Eles apareceram $1 milhão vale um jogo onde basicamente J. Prince deu isso bruto. Ok. Ele disse, isso não teria acontecido se o colega de Quavo não tivesse literalmente puxado o gatilho. Kyle Maxman detalhou o que a família Prince disse naquele podcast. A mensagem era clara. Os príncipes estavam apontando um dedo para o próprio círculo de Quavo. Eles disseram que o colega que veio com Quavo sacou uma arma primeiro. Eles disseram que Takeoff ainda estaria vivo se aquilo não tivesse acontecido. Bowie também comentou sobre a entrevista. Ele disse que apenas assistiu aos clipes. Ele disse que não gostava de ver um OG falar daquele jeito em um caso aberto. Eu não assisti toda a entrevista. Eu não assisti a entrevista toda porque eu não gosto mesmo de ver OG falando assim. Essa reação de Bose definiu o tom para como as ruas receberam a entrevista. Muitos pensaram que a família Prince disse demais. Outros acharam que a família tinha o direito de defender seu nome. De qualquer forma, a conversa em torno da morte de Takeoff mudou de luto para culpabilização. Então veio o incidente de abril de 2026 no Confessions Restaurant em Upper Kirby, Houston. Um jantar de aniversário se transformou em um tiroteio. O afiliado da NBA Young Boy Band 10 e outro homem foram baleados. O rapper de Detroit All-Star Jr. foi identificado como atirador, agindo no que ele disse ser legítima defesa. Jay Prince Jr. estava no local naquela noite. Vídeos se espalharam pelas redes sociais. Os títulos do YouTube o chamaram de Houston Guns vs 4KPT. Comentaristas de rua ligaram o evento ao jogo de Takeoff em 2022. A narrativa sendo divulgada online era simples. J. Prince Jr. estava presente em outro evento onde pessoas foram baleadas. O nome de seu pai foi arrastado por causa disso. Então, em 15 de abril de 2026, um vídeo surgiu no X. O post foi compartilhado por uma mixtape com mais de 2,2 milhões de visualizações. No vídeo, Jay Prince Sr. caminha pela favela de Houston à noite ao lado do rapper do Alabama Honey com Brazy e um pequeno grupo de homens. Brazy filma e narra. Ele chama de um passeio pelas trincheiras. Ainda caminhando pela favela com o velho Og. Ainda caminhamos pela favela, cara. Nem todo mundo consegue fazer isso. O momento do vídeo levantou sobrancelhas. Veio dias após o tiroteio da confissão e semanas após o novo time legal de Clark ser anunciado. Para alguns, parecia uma declaração. As ruas tinham estado falando. O nome do filho estava nos títulos dos jornais, e agora o pai estava caminhando pela favela à noite com câmeras rolando, desvendando o que aconteceu com Takeoff. Para entender por que as pessoas continuam mencionando o nome da família Prince em conexão com a morte de Takeoff, você tem que analisar a noite em si. Os eventos no de Billiards and Bowling em 1º de novembro de 2022 são a base de todo o rumor, toda a acusação e toda a conversa de rua que se seguiu. Takeoff, nascido Keshikari Ball, era o quieto no Migos. Era o mais jovem do trio, sobrinho de Ko, e amplamente considerado o mais dotado musicalmente dos três. No outono de 2022, Migos tinha efetivamente se dissolvido por causa de tensão interna. Takeoff e Quavo tinham se concentrado em trabalhar como um duo. Eles lançaram seu álbum conjunto Only Built for Infinity Links em outubro de 2022. Apenas horas antes de ser morto, eles lançaram um novo single chamado Messi. Takeoff tinha 28 anos. Ele não tinha brigas de rua. Ele não era conhecido por drama. Takeoff estava em Houston com Quavo para uma reunião particular na boliche. O local fica na rua 1210 Sanint, no centro de Houston. De acordo com a affidavit policial divulgada em dezembro de 2022, a festa tinha mais de 30 pessoas em comparecimento. As primeiras partes da noite foram descritas como calmas. Havia fumo. Havia conversa sobre basquete. Havia um senso de celebração entre associados próximos. As coisas mudaram por volta das 2h40 da manhã. Um jogo de dados começou na área do terceiro andar do local. O affidavit o descreveu como um jogo lucrativo. Dinheiro real estava na mesa. Quavo entrou no jogo em algum momento e, de acordo com relatos de testemunhas, perdeu uma quantidade significativa de dinheiro. É daí que começou a discussão. A disputa não era entre Takeoff e ninguém mais. Takeoff não estava jogando dados. Ele estava em pé nas proximidades. A sequência oficial, de acordo com documentos judiciais, se desenrolou assim.
Ku entrou em uma troca de palavras com várias pessoas no jogo. Nomes que surgiram incluíram Cameron Joshua, Christopher Watkins e Willie Bland, também conhecido como Migo Benz, um associado que viajava com o acampamento do Migos. Em algum momento, acredita-se que alguém tenha alcançado uma arma. Ku deu um soco em Cameron Joshua. Willie Bland empurrou Christopher Watkins. A tensão passou de alto para físico em segundos. Ku então se virou para se afastar. Foi quando começou o tiroteio. Tiros vieram de pelo menos 2 armas. Os estojos foram posteriormente recuperados do primeiro andar do local. Takeoff, em pé como um espectador sem envolvimento na discussão, foi atingido por balas perdidas. Ele desabou imediatamente. O caos se seguiu. As pessoas se espalharam. Vídeos capturados após o incidente mostraram pessoas se movimentando perto do corpo de Takeoff no pânico. Um desses vídeos se tornou uma peça central da controvérsia que se seguiria. Nele, figuras foram vistas pisando perto ou ao redor do rapper caído. Essa filmagem seria posteriormente usada por comentaristas de rua para questionar quem se importava com Takeoff e quem não. J. Prince Jr. e Mike Prince estavam ambos dentro do local no momento. Em sua entrevista do $1 Million Worth of Game, os irmãos deram seu relato de onde estavam quando o tiroteio começou. J. Prince Jr. disse que estava dentro pagando a conta quando ouviu os tiros. Mike Prince disse que se moveu em direção aos feridos após ouvir o tiroteio. A família disse que ficou com Ku por horas após o tiroteio. Outras 2 pessoas foram feridas naquela noite e levadas ao hospital. Takeoff foi declarado morto no local. A polícia de Houston respondeu rapidamente. Filmagem de vigilância foi retirada do local. Impressões digitais foram retiradas de objetos deixados para trás. Registros telefônicos foram solicitados. Informações de veículos foram consultadas. Dentro de um mês, a investigação tinha um suspeito. Esse suspeito era Patrick Xavier Clark, conhecido como DJ Pat. Ele tinha 33 anos na época do tiroteio. O vídeo mostrava segurando uma garrafa de vinho em uma mão e disparando uma arma com a outra em direção ao grupo onde Takeoff estava. Impressões digitais na garrafa de vinho combinaram. Seus dados telefônicos o colocaram no local. Um veículo vinculado a ele foi visto saindo da área. Clark foi preso em 2 de dezembro de 2022. Ele foi acusado de assassinato sob a lei do Texas com base em conduta potencialmente fatal. Um grande júri devolveu uma acusação formal em maio de 2023. Ele se declarou inocente. Cameron Joshua, o outro homem na discussão do jogo de dados, também foi preso. Ele foi acusado de ser um criminoso em posse de uma arma. Os promotores deixaram claro desde o início que ele não era o atirador que matou Takeoff. Seu caso foi rejeitado em dezembro de 2023. Ninguém da família Prince foi acusado de estar conectado à morte de Takeoff. Sem acusações, sem mandados de prisão, sem acusações. A única pessoa que foi formalmente acusada de apertar o gatilho que matou Takeoff é Patrick Xavier Clark. Esse é o núcleo factual da história. Tudo depois disso é narrativa, opinião e boato. Quem estava realmente no jogo de dados e quem se afastou? O peso real dessa história está nas pessoas que estavam ao redor de Takeoff quando ele morreu. Cada nome que surge tem seu próprio peso, suas próprias teorias e seu próprio papel no moinho de boatos que cresceu nos últimos 3 anos e meio. A família Prince passou esse tempo tentando direcionar a atenção para longe deles mesmos e para um homem em particular. Esse homem é Willie Bland. Ele se chama Migo Benz nas ruas. De acordo com a família Prince, ele é o motivo pelo qual Takeoff morreu. Em sua entrevista do $1 Million Worth of Game, a família explicou diretamente. Eles disseram que Migo Benz foi o que escalou a parte física da disputa. Eles disseram que ele empurrou um dos homens no jogo de dados. Eles disseram que ele puxou o gatilho metafórico em toda a situação antes de um único tiro ser disparado. Veja bem agora. Oi. Se vocês não sabem, vocês tinham a família Prince, basicamente J. Prince Jr., J. Prince em si e Mike Prince. Eles apareceram $1 milhão vale um jogo onde basicamente J. Prince deu isso bruto. O comentário no vídeo de Kyle Maxman detalhou ainda mais. A família Prince estava essencialmente fazendo o caso de que sua família não fez nada errado. Eles trouxeram documentação com eles. Essa documentação, afirmaram, era documentação policial identificando Migo Benz como alguém que havia falado com as autoridades. De acordo com J. Prince, basicamente o Willie Bland ou Bland, ok, aka Migo Benz é um informante. Ok, é isso que ele está dizendo. Ele diz que está lidoando a família Prince e correu de volta para Atlanta para se proteger. A acusação era séria. Chamar alguém de informante na cultura hip-hop é uma declaração. Pode seguir uma pessoa pelo resto de sua carreira. A família Prince escolheu fazer essa chamada na câmera em um grande podcast com documentação na mão. É aqui que a narrativa se divide. Alguns ouvintes ouviram a família Prince e acharam que estavam falando a verdade. Eles tinham documentos. Eles tinham nomes. Eles tinham uma história consistente. Outros ouviram a mesma entrevista e rejeitaram o que viram como um movimento estranho para alguém como J. Prince Sr. Boozy foi uma dessas vozes. Quero dizer, há uma coisa que me surpreende um pouco porque eu conheço pessoas que estão perto de J. Prince e eles todos dizem que ele é uma das pessoas mais inteligentes que conhecem. Como J. Prince pensa em 3, 4 passos à frente. Boozy destacou que muitos estavam pensando. J. Prince tinha um histórico de nunca ser puxado para drama. Ele se movia em silêncio. Ele jogava xadrez enquanto outros jogavam damas. Para ele se sentar na câmera e discutir um caso de assassinato aberto era fora do padrão. Este é ainda um caso de assassinato aberto, certo? O que, para mim, conhecendo o histórico de J. Prince é como, estou surpreso que ele fosse até dizer algo sobre isso. Então Boozy levantou outro ponto. Ele disse que nem mesmo entendia porque era uma surpresa que uma pessoa de segurança falasse com. Ele mencionou que o Migo Benz estava cooperando com a polícia. Acho que ele até trouxe a documentação. Isso foi como cara de segurança com os sonhos curtos. Você sabe do que estou falando. Assista a esta entrevista. Ele trouxe a documentação. Mas aquilo era segurança. E honestamente, eu sou porque você seria surpreso? Como você seria surpreso que a pessoa que foi contratada para proteger as pessoas lá depois que um tiroteio e um assassinato ocorrem? Porque você seria surpreso se essa pessoa cooperasse? Bowie deixou claro que não estava escolhendo um lado. Ele disse que tinha amor por ambos os lados. Ele disse que era um pad-pad. É uma situação de pad-pad para ambos, certo? Porque desencadeou um monte de idas e vindas. A entrevista também desencadeou outro problema. Offset, primo de Takeoff e ex-membro do Migos, o levou para o lado pessoal. Parte do que J. Prince disse no podcast do Coen Offset diretamente. Prince sugeriu que Offset não era tão próximo de Takeoff como fazia parecer. Isso desencadeou uma disputa pública que se derramou nas redes sociais. J. Prince foi no Instagram depois que o podcast foi lançado. Em um vídeo que circulou pelo circuito de blogs de hip-hop, ele abordou Offset frente a frente. Mas cara Offset, não vou deixá-lo de fora. Você sabe, eu sou apenas real assim porque você sabe estar jogando pedras e escondendo a mão, certo? Eles ficam jogando pedras e escondendo a mão. Eu não gosto desses tipos de indivíduos, você sabe. E a verdade da questão é, você sabe, alguém pode dançar e coisas diferentes na frente de diferentes câmeras. Você realmente decolava quando ele estava vivo, você sabe do que estou falando. Então para você estar tomando essas posições que você está tomando, nunca me coloque em nenhuma posição onde, você sabe, eu tenho que me defender. Você sabe do que estou falando. Isso não seria saudável para você.
Essa foi a mais aguda que o drama adjacente ao take-off já ficou entre duas figuras públicas fora do caso. Offset respondeu, a internet se divertiu bastante, mas a questão principal permaneceu sem solução. Take-off havia sido. Seu assassino não havia sido condenado e as ruas continuavam falando. J. Prince Jr. e o tiroteio do Confessions Restaurant. Quando 2026 chegou, o caso do take-off ainda estava sem resolução. O julgamento de Patrick Clark estava marcado para novembro de 2026. A família Prince havia avançado publicamente. Eles mantiveram seus negócios funcionando. Eles mantiveram seus nomes fora de qualquer drama novo na maioria das vezes. Então veio abril de 2026. Em ou por volta de 8 de abril de 2026, uma reunião aconteceu no Confessions Restaurant na área de Upper Kirby, em Houston. Upper Kirby é um bairro de elite. Confessions havia se tornado um local popular para jantares de aniversário e reuniões tarde da noite no mundo do entretenimento de Houston. Naquela noite, o restaurante estava hospedando uma celebração de aniversário conectada a um homem chamado OG3 Online. J. Prince Jr. estava em comparecimento. Isso é confirmado por seus próprios depoimentos e por múltiplos vídeos que circularam nas redes sociais após o incidente. Em algum momento durante a noite, um confronto ocorreu. Os detalhes ainda estão sendo montados em tempo real, mas a estrutura básica é esta. Um grupo que incluía o afiliado da NBA Young Boy Ben 10 e outro homem chamado Dead End Ron em algumas coberturas estava no restaurante. Assim era o rapper de Detroit All-Star Jr., que está conectado ao The Grizzly Circle. O que aconteceu a seguir é contestado. A versão que se espalhou pelo YouTube e Instagram foi assim. Um grupo supostamente tentou se aproximar de All-Star Jr. para tentar pegar sua corrente. A situação escalou para um confronto físico. O tiroteio começou. Ben 10 e Dead End Ron foram atingidos várias vezes. All-Star Jr. foi identificado como o que disparou em retorno. Ben 10 foi criticamente ferido. Esse é o ponto onde a narrativa se divide novamente. Algumas vozes online disseram que os que vieram ao restaurante com intenções ruins eram os conectados a J. Prince Jr. Outras disseram que o grupo de Ben 10 foi o agressor. Vídeos de dentro e fora do restaurante circularam, mas nenhum deles mostrou a sequência completa de eventos do início ao fim. Finesse 2 vezes abordou a situação em uma longa transmissão ao vivo. Cara, o que está acontecendo, cara? Chat, o que o homem? Acordei com todo tipo de coisa louca acontecendo. O que aconteceu agora, cara? Diga-me o que diga ao pai o que aconteceu, cara. O que você acha que vai acontecer se eu aparecer e tentar pegar a minha corrente? Meu Deus. E tem muito acontecendo, cara. E tem muito. Finesse 2 vezes saiu como frustrado com toda a situação. Ele falou sobre querer se afastar do barulho da indústria. Ele falou sobre já ter cumprido seu tempo, já ter ido para a prisão, já ter provado o que precisava provar. Eu já passei por essa e essa fase da minha vida. Eu já fui um gay. Eu já estive na prisão. 10 foi baleado. Fico feliz em ouvir que você está bem, cara. Eu só fico feliz que meu eu ouvi isso me deixou para cima. Finesse também disse que não conhecia pessoalmente as pessoas envolvidas. Ele disse que odiava ver porque da imagem mais ampla de jovens homens negros se lutando. Eu nem mesmo conheço aquele jovem. Só sei que odeio ver porque nós somos pretos e temos potencial. Eu esse jovem por alguma você sabe o que estou dizendo. Eu não conheço para não gostar dele. Você sabe do que estou falando. Mas até agora tudo bem aos meus olhos. A opinião de Finesse era que tudo isso era evitável. Ele enquadrou o incidente como algo vinculado à energia e ao que você coloca no mundo. Eu acredito na lei da atração. O que você dá é o que você recebe. Se eu saio todos os dias para machucar alguém, posso eventualmente machucá-los. Não estou procurando por problemas. Oh, mas se eu bater em problemas, não me importo. Nós vamos castrar o Oh, manche seu acrese oh. Mate podura. Oh. Nós multidodo. Clis todo. Clis e eu
pessoalmente e nunca tinha enviado ninguém para atacá-lo. Ele disse que nunca machucaria uma jovem pessoa, referenciando a juventude de All Star Jr. Nenhum membro da família Prince foi acusado em conexão com o tiroteio do Confessions Restaurant. O Departamento de Polícia de Houston está investigando como uma combinação de tentativa de roubo e combate mútuo com base no relatório disponível. Nenhuma lista completa de prisões foi divulgada publicamente em meados de abril de 2026. Além do incidente de confissões, a família Prince tinha outro ciclo de notícias. Em março de 2026, foi informado que Patrick Clark havia contratado novos advogados. O novo time incluía Kent Sheffer, Anthony Ozo e Dan Cogdell. Os três tinham representado anteriormente J. Prince Sr. em várias questões legais ao longo dos anos. A internet pegou essa notícia e correu com ela. Teorias da conspiração se espalharam sobre o que conexão significava. Alguns disseram que provou que a família Prince tinha influência sobre o caso. Outros disseram que era prática padrão. Advogados mudam de clientes em Houston o tempo todo. Advogados de alto perfil atendem clientes de alto perfil. A sobreposição não era inusitada em uma cidade do tamanho de Houston. Ainda assim, a combinação do tiroteio de confissão e da notícia do Time Modal criou uma tempestade perfeita para títulos do YouTube. A frase Houston Guns ataque J. Prince começou a aparecer em miniaturas e descrições de vídeos. A narrativa sendo vendida era simples. Seu filho estava em 2 eventos conectados à violência. As ruas finalmente estavam vindo por ele. A retaliação estava a caminho. Os fatos no terreno não correspondiam àquela narrativa. Nenhum assalto físico a J. Prince Sr. foi relatado pela polícia de Houston. Nenhuma emboscada, nenhum tiroteio, nenhuma surra. A palavra ataque estava sendo usada da forma que comentaristas do YouTube a usam para descrever uma onda de crítica, conversa de rua e reação online, não um confronto físico literal. Isso nos leva ao passeio pelas favelas. O que o vídeo realmente mostrou e o veredito final. Em 15 de abril de 2026, a conta My Mixtape X postou um clipe de 12 segundos. O clipe se tornou viral rápido. Dentro de 24 horas, tinha mais de 2,2 milhões de visualizações, mais de 3.500 curtidas e centenas de respostas e posts citados. A legenda dizia que J. Prince estava fora aos 61 caminhando pelas favelas de Houston. O próprio vídeo foi filmado em estilo de tela dividida. De um lado, uma foto ainda de J. Prince Sr. em um terno branco dando o polegar para cima. Do outro lado, filmagem estável de mão firme de Prince caminhando por uma rua de Houston à noite. O rapper do Alabama One Combrazy era quem estava filmando. Um pequeno grupo de homens caminhava ao lado deles, ainda caminhando pela favela com o velho. Nem todo mundo consegue fazer isso. O texto de sobreposição no vídeo dizia que Prince e seu círculo ainda estavam caminhando pela favela e que estavam bem. Era uma declaração de presença, uma declaração de segurança, uma declaração de influência. Alguns dos visuais no fundo adicionaram camadas ao que Brazy estava tentando dizer. Homens estavam do lado de fora em roupas casuais. Uma pessoa era visível em uma cadeira de rodas. Bicicletas se encostavam nas paredes. Os postes de iluminação lançavam a cena naquele brilho quente familiar. Não era um conjunto de palco. Era um bairro real de Houston filmado em uma noite real. A reação ao vídeo se dividiu em linhas claras. Os apoiadores a chamaram de um show de respeito. Eles disseram que provou que Prince ainda tinha o amor das ruas. Eles disseram que qualquer outro em seu nível de riqueza seria cercado por segurança em um veículo à prova de balas, não caminhando pela favela com um rapper filmando no telefone. Eles apontaram a presença de One Combrazy como um sinal de que Prince tinha proteção real das ruas, não guardas contratados. Os críticos viram diferente. Eles chamaram o vídeo de brega. Eles chamaram de busca de prestígio. Eles disseram que um multimilionário de 61 anos não tinha negócio algum encaminhando por qualquer favela à noite. Eles disseram que glorificava a mesma cultura de rua da qual Prince construiu seu império para escapar. Eles disseram que era uma performance, não uma realidade. Algumas das respostas ligaram o vídeo diretamente ao tiroteio da confissão e ao caso de Take-Off. Eles o enquadraram como uma mensagem para as ruas. Eles disseram que Prince estava mostrando aos críticos de seu filho que a família não estava abalada. Eles disseram que era uma resposta pública a todos os títulos do YouTube afirmando que a família Prince estava sob ataque. E isso coloca a história completa em perspectiva. O que aconteceu é uma onda contínua de crítica online e comentário de nível da rua. Canais de fofocas do YouTube, anfitriões de podcast e usuários do X passaram anos discutindo a proximidade da família Prince com a morte de Take-Off. Esse comentário ficou mais alto após o tiroteio do Confessions Restaurant em abril de 2026. Ficou mais alto novamente quando o novo time legal de Patrick Clark foi revelado para incluir advogados com vínculos a J. Prince Sr. A frase Houston Guns no contexto dessa história é melhor entendida como um rótulo para essa onda de vozes online e de nível de rua. Algumas dessas vozes vêm de Houston, algumas vêm de outras cidades, algumas vêm de conhecidos comentaristas de rap, outras vêm de contas anónimas. Nenhuma delas realizou um ataque físico à família Prince. Quanto ao envolvimento de J. Prince Jr. no assassinato de Take-Off, os fatos são claros também. Ele nunca foi acusado de qualquer crime conectado ao tiroteio. Ele nunca foi nomeado como suspeito. Ele nunca foi identificado pela polícia como tendo disparado uma arma naquela noite. Seu papel, conforme documentado pela affidavit policial e arquivos judiciais, era o de anfitrião da reunião onde ocorreu o jogo de dados. Só isso. Sem acusações, sem acusação, sem prisão. Patrick Xavier Clark ainda é a única pessoa acusada de assassinato no caso de Take-Off. Seu julgamento está marcado para 9 de novembro de 2026, com seleção do júri começando em 5 de novembro. Cameron Joshua recusou seu caso de armas em dezembro de 2023. Ninguém mais foi acusado. Então, a resposta para a pergunta no título é que não houve ataque físico a J. Prince de Houston Guns sobre o papel de seu filho no assassinato de Take-Off. O que houve foi uma conversa contínua, debate e crítica. O passeio pela favela foi a resposta de Prince a essa crítica, não uma resposta a uma emboscada, não uma resposta a uma bala, uma resposta ao barulho. A história mais profunda é sobre percepção. A família Prince construiu um império em Houston. Esse império convidou escrutínio por décadas. Cada evento que acontece dentro de sua órbita é examinado pela lente de sua reputação. Quando Take-Off morreu em uma festa conectada ao seu nome, essa reputação foi testada. Quando o tiroteio de confissão aconteceu, foi testado novamente. E quando J. Prince Sr. caminhava por aquela rua com uma câmera rolando, ele estava fazendo uma escolha sobre como gerenciar essa reputação daqui para frente. Essa é a história real por trás dos títulos.